o parto. Ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, em algumas traduções, Icabote, dizendo: foi-se a glória de. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. O texto que lemos é um texto muito conhecido, muito pregado nos nossos tempos, ou nesse tempo presente. A Bíblia vai narrar em 1 Samuel uma das grandes tragédias do Velho Testamento. A arca de Deus, que representava a presença de Deus dentro de Israel, em uma guerra contra os filisteus, foi tomada. A Bíblia diz que o sacerdote Eli, os seus filhos Ofni e Finéias, dois filhos que não conheciam a Deus, filhos esses que estavam dentro do templo, filhos esses que estavam dentro da igreja, mas não conheciam a Deus. Por que, apóstolo? Porque os pais não assentavam com Ofni e com Finéias para orientar e dizer o que estava certo e o que estava errado. E os filhos cresceram cometendo pecados, pegando mulheres para si na porta da tenda da congregação, e eram vergonha para os pais. Pense comigo, um sacerdote, um cristão, em que deveria sentar com os filhos e norteá-los, porque entenda isso aqui com muita veemência: aquilo que nós não temos a capacidade de nortear os nossos filhos na palavra, o mundo tem poder e eficácia, e o diabo, astuto que é, tem as suas artimanhas para levar filhos a caminhos tortuosos, a descobrir coisas que você não tem nem conhecimento e nem entendimento. Era o que acontecia com os filhos de Eli. Eli era um sacerdote, Eli era aquele que guardava a lei, Eli era aquele que, quem olhava para Eli, deveria olhar para os filhos e dizer, olhar no sentido de olhar e não ver os filhos caminhando para outro caminho. Eu sei que muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos o caminho que se deve andar, e muitos deles, quando chegam aos 18 anos, vão passar a tomar as suas decisões. Mas se quando criança, se como adolescente, se como jovem, você ensina a ele o caminho que se deve andar, ele jamais será vergonha dentro da sua casa. Os filhos de Eli são vergonha na sociedade, mas também para o pai que está dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que é hábito deles, é costume deles, pegar para si mulheres na tenda da congregação. A Bíblia diz que Israel agora vai à guerra, e a arca de Deus vai simbolizando a presença de Deus. A Bíblia diz que Ofni e Finéias estão entrelaçados nesta guerra, e a Bíblia diz que eles são mortos, e a notícia chega em Israel. A Bíblia norteia e nos mostra que a notícia, quando chega em Israel, ela é simples: a arca de Deus foi roubada, a presença de Deus foi tirada à força, a presença de Deus foi levada. Quantas famílias
A presença de Deus foi arrancada. Em quantas famílias a presença de Deus foi roubada? O pai e a mãe muitas vezes caminham e os filhos não conseguem caminhar. Quantas vezes os filhos caminham e os pais estão fora da presença de Deus? O que é isso? A arca de Deus que foi levada embora. A arca de Deus que foi roubada. A Bíblia diz que a esposa de Finéias está grávida. A esposa de um dos filhos de Eli está grávida. A Bíblia não fala e nem menciona o seu nome, mas ela está grávida. E quando ela recebe a notícia ou as notícias em que a arca foi roubada, a Bíblia diz que ela entra em processo de parto. Perceba que ela não entra em processo de parto porque recebeu a notícia que o marido morreu. Ela entra em processo de parto porque recebe a notícia que a presença de Deus foi roubada. O que somos nós como família sem a presença de Deus? Não tem coisa melhor do que um sacerdote ver a sua esposa na casa de Deus, envolvida com as coisas de Deus. Não tem coisa melhor para um sacerdote ver os teus filhos crescendo na presença de Deus e envoltos com as coisas de Deus. Pare com isso. É filho de crente, crentinho é mentira. Se você não ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar, e todas as vezes se assentar e ter um devocional, um culto na sua casa, ele vai crescer ou mais cedo ou mais tarde, e ele pode se afastar da presença de Deus. Mas filhinho de crente, né, filho de peixe, peixinho é. Mentira, irmão. Mentira. Tem filhos que têm sede de Deus. Tem filhos que querem se envolver com Deus. E tem filhos que já nascem querendo ir para o mundo. Eu tenho 2 filhos em Belo Horizonte que estão no mundo. Escolha pessoal deles. Porque até o ponto que nós podemos ensinar, nós ensinamos. Mas toda vez que aperta no mundo, eles lembram do sacerdote que eles têm em casa. Porque o caminho foi ensinado. Então entenda, o meu papel e o seu papel é ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Sacerdote que está aqui me ouve, você é o sacerdote da sua casa. Se a mulher fosse para ser sacerdotisa, Deus não teria levantado a gente. Esse negócio em que mulheres muitas vezes, e nada contra as mulheres, quando a mulher quebra o princípio, ela está quebrando a palavra. Deus levantou o sacerdote, e as ordens de comando saem da boca do sacerdote. É o sacerdote que norteia, é o sacerdote que está puxando a linha de frente, é o sacerdote que tem que orar, é o sacerdote que tem que reunir a família, é o sacerdote que precisa estar na cabeceira ou na linha de frente da família. Quando o sacerdote não é exemplo, os filhos vão se perdendo, a esposa vai se perdendo. Mas quando o sacerdote é exemplo na conduta, no caráter, no comportamento, na postura, quantas famílias estão sofrendo porque estão debaixo de um jugo desigual, porque a arca foi levada. Eu não sei você, mas deve ser terrível caminhar sozinho. E só quem caminha sozinho, tendo um cônjuge, sabe que batalha que é. Demante o que é a sua. Eu já passei pelo meu processo de caminhar sozinho. Eu já vivi com alguém que não queria estar envolvido com as coisas de Deus. E é a pior prova, é o pior processo da vida. Porque você quer Deus, mas quem caminha com você não quer andar na mesma velocidade.
Eu já passei por isso, mas eu era um jovem. Eu tinha apenas 17 anos e fiz uma escolha errada. Eu não ouvi os meus pais e me machuquei deveras. Agora, como conhecedor da palavra, como eu errei na primeira, na segunda vez, eu entrei diante de Deus para não errar na minha escolha. Existem famílias passando por processos adversos porque não tem direção de Deus. A arca foi levada, meu irmão. E casamento sem a presença de Deus não é casamento, é fachada. Candalabaiaté. Eu vou fazer 20 anos de casado. Eu nunca tive uma briga com a bispa. Eu nunca fiquei sem eu e ela dormir, virar a noite sem conversar, um magoar com o outro. Nunca, irmãos. São 20 anos. Ela me suportando e eu suportando ela. Então entenda. Quando a arca é levada, eu durmo com coisas no coração. E a Bíblia me ensina que antes de entrar o pôr do sol, às 18 horas, eu preciso ter com quem eu tenho algum problema e pedir perdão. Aí tem gente que tem dificuldade de fazer isso com os outros de fora, mas tem gente que tem dificuldade de fazer isso com dentro de dentro, com gente da própria família. Os meus filhos não levantam e passam da porta da minha casa sem pedir a bênção, porque biblicamente, quando um pai e uma mãe abençoa, tudo vai discorrer da melhor forma. E existe uma geração que levanta, que sai no dia, e os pais se tornaram amigos, não tem a bênção do pai, não tem a bênção da mãe. E a pergunta é simples: como será o discorrer do dia desse filho, desta filha? E isso somos nós, os sacerdotes da nossa casa. Eu lidero jovens aí há 8 anos, 10 anos. Tem coisa que eu preciso tratar aqui, mas tem coisa que são os pais na casa. Tem coisa que eu e a Nath vai tratar aqui, mas tem coisa que nós não vamos colocar a mão, porque é princípio de pai e mãe dentro de casa. Então entenda, a arca foi levada, a mulher de Finéias entrou num processo de parto, por causa da notícia que ela recebeu. Não foi a notícia do marido que morreu. O marido tem a sua importância, mas Israel está sem a presença de Deus. É simples, é só você olhar para o mundo e você olhar uma família que tem a arca e uma família que não tem a arca. A família que não tem a arca vive uma vida dissoluta, uma vida de libertinagem, uma vida de guerra, uma vida de bebedice. O pai bebe e é exemplo para o filho que bebe. O filho cresce com 6, 7, 8 anos e na mente daquela criança ele diz: quando eu crescer eu vou beber igual meu pai, eu vou bater igual meu pai, eu vou arrumar encrenque igual meu pai. Por quê? Porque o seu pai é uma referência. Quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe. Então seja referência, seja alguém que tenha presença, para quando os teus filhos olharem para você, disserem: eu quero orar como a minha mãe, eu quero buscar como meu pai, eu quero ler como meu pai, eu quero ler como a minha mãe. Nós não podemos perder essa essência de dentro da nossa casa, porque a Bíblia é categórica em dizer: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Nós precisamos ter tempo com os nossos filhos. Nós precisamos ter tempo com o nosso cônjuge fora dos nossos filhos. Os jovens ontem foram por uma campa dentro. Quantos casais saíram ontem sem os filhos?
Eu estava em Apucarana, e quantos casais de Apucarana se reuniram e foram jantar sem os filhos, porque há tempo de estar com o filho, com os filhos, mas há tempo de estar com o cônjuge. Esses dias, na semana que se passou, aniversário da bispa, nós saímos durante o dia, e eu disse para ela, eu estou com muita vontade de tomar um açaí. Ela disse, eu não gosto disso não. Eu disse, hoje você vai tomar açaí. Sentei lá em Apucarana, comprei, senta aí, nós vamos tomar açaí. Hoje é o nosso dia. Primeiro é o seu, e eu sou seu cônjuge. Tomamos aquele açaí abençoado, nos alegramos, porque naquele dia nós iríamos para Sarandi, isso, numa quinta-feira. Nós íamos com a Nath ia ministrar à noite, nós estaremos em Sarandi. Tomamos nosso açaí sem as crianças, porque há momentos das crianças está, e há momentos que as crianças não têm que estar, é cônjuge. Quem está aí, diga glória. Tomamos nosso açaí, cheguei em casa, eu já sabia, né? Eu disse, eu e a mãe tomamos um açaí. Eu digo, é aniversário da sua mãe, é eu e sua mãe. Acabou, irmão. Porque pensa, nos momentos íntimos de um casal, de um cônjuge, toda hora está lá os filhos, o casamento se enfraquece. Há momentos que você tem que ter com o seu esposo, com a sua esposa. É claro, salve aqueles que muitas vezes não têm onde deixar o filho, né? Mas o tempo que você tiver precioso para estar ao lado do seu cônjuge, invista no seu casamento, porque se você não investir, o professor Zé Carlos usava muito essa frase: banheiro de casa e banheiro da rodoviária. Invista no seu relacionamento, no seu cônjuge, dentro da sua casa, para que um cônjuge ou outro não vá procurar banheiro da rodoviária, irmão. Que isso, apóstolo? Tem um ditado que diz que quem não tem em casa vai procurar na rua. Isso é ditado, claro, mas é uma verdade. Então valorize a sua família. Eu termino a minha fala, porque aquela mulher começou a sentir dores de parto. Você sente dores quando a presença de Deus sai de você? Ou é normal? Tem gente que a presença sai e é normal, ele nem percebe. Eu não sei você, mas a minha casa, e não quero que você carregue os meus exemplos, o exemplo sim, mas a minha casa é dotada de princípios e regras. E quem vai lá e entra sabe, e sabe que é saudável. Na minha casa não se assiste qualquer desenho, porque não adianta eu vir para cá, ou lá em cima quando estava, ficar 48 horas, 72 horas de jejum, e os meus filhos abrem portal em casa. Não. Na minha casa não se assiste novela, porque não adianta eu vir pagar o preço aqui como sacerdote da minha casa e portal se aberto. Você senta para ver o que os seus filhos estão vendo na internet? Talvez estão fazendo portais dentro da sua casa e você não sabe, você não tem acesso. Não, é porque meu filho, a minha filha colocou uma senha no celular. Não lava um sapato, não faz uma comida e ele já colocou senha para você não ter acesso. Quebra de princípio dentro da sua própria casa. Aí depois que vier os problemas ou as adversidades, não diga que foi o diabo.
Diga: eu quebrei princípios dentro da minha casa e agora eu estou colhendo consequência. Aquela mulher dá à luz e as parteiras dizem para ela: nasceu o menino. Só que ela não tem alegria de receber o menino, meu pastor. Porque o mais importante não era o menino, não era o marido. A prioridade daquela mulher era a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus está na nossa vida, a nossa família vai bem. Eu cresci num lar que não tinha presença. Meu pai bebia, o capeta pegava ele espancava minha mãe, espancava a gente. Então eu sei, eu posso falar com propriedade de casa que tem presença e de casa que não tem presença. O meu irmão cresceu bebendo. Eu comecei a beber cedo. Não aguentei um mês. Eu digo: isso não é para mim. Comecei a fumar para mostrar para as moças da época que eu era alguma coisa. E eu disse: isso também não é para mim. Mas quantos lares não têm a presença? Porque a arca foi levada. A arca nunca chegou lá. Só que nós que estamos aqui somos conhecedores da palavra. A arca não pode ser levada. A arca não pode ser roubada. A gente não pode perder a presença de Deus dentro da nossa casa. Eu conheço o lar que é um inferno, irmão. E o lar deveria ser o lugar, não é a igreja. Não, eu vou para a igreja porque eu preciso sentir paz. O primeiro lugar de paz é a sua casa. É na nossa casa. Porque pensa, eu venho aqui para a igreja, uma paz, um zen, mas é 2 horas. Eu vivo mais dentro da minha casa. Quem está aí, diga glória. Nós vivemos mais dentro da nossa casa. Eu venho aqui, recebo uma palavra, sinto paz, mas quando eu chego em casa, não tenho a presença lá. Então Deus te trouxe aqui para você levar a arca para dentro da sua casa, para que comece a ter paz, amor, alegria, comunhão. Quantas famílias destruídas porque não tem comunicação? E aonde não tem comunicação, quantos maridos quebram a cara porque não houve mulher, não houve esposa? Pastor Sebastião, há um tempo atrás, ministrou sobre isso aqui. O cara, vai, a hora que amassar a face, vai se machucar. Quantas esposas não houve maridos? Eu quero terminar para me orar por você. O meu pai era um beberrão, mas sem bebida era um homem fantástico. Então eu olhava para o meu pai sem bebida e via o caráter. Ele comprava e pagava. Ele não falava mal das pessoas. Ele não era crente, mas não falava mal das pessoas. O meu pai, quando estava são, nos ensinou a trabalhar. O meu pai são trazia o sustento para dentro de casa. O meu pai são chorava muitas vezes bêbado, porque são não conseguia chorar. Bebia e lembrava da avó que ele havia sepultado, porque o meu pai sepultou o pai, sepultou a mãe, sepultou as 2 irmãs mortas com pneumonia, sepultou meu tio com câncer, sepultou meu tio que recentemente, tinha 5, 6 anos, faleceu, e para ele afogar as mágoas, ele tinha que beber. Aí ele chorava. Eu lembro como ele chamava a mãe dele, bêbado, mas só você não via aquilo, porque a arca não estava lá. Hoje ele tem a arca. Eu falei com ele hoje, antes de buscar os jovens. Melhor, ontem, depois que eu levei os jovens, eu fui falar com meu pai.
E ele disse para mim: Deus, estou aqui cansado, parece que eu peguei uma gripe, mas já fui no culto hoje de manhã, orei por vocês. Como é que estão as coisas? Olha a diferença de uma casa, de uma família que tem a arca. E você, melhor do que qualquer um, sabe a diferença de estar na presença de Deus e de não ter a presença de Deus. Que nessa noite você valorize o seu cônjuge. Os filhos vão casar, vão embora, e quem vai ficar lá é só você e o cônjuge. Tem gente que, não, eu criei filha. A gente não cria filho para a gente, a gente cria filho para o mundo. E se você não criar filho para o mundo, ele vai apanhar lá. Então, invista no seu cônjuge. Invista nos seus filhos. Não tem coisa melhor para os pais ver os filhos envolvidos com as coisas de Deus. E só um pai e uma mãe que não tem um filho aqui sabe a dor que é não ter um filho aqui. Só não abra mão da sua família. Faça refeições com a sua família. Lá em casa eu tenho um problema, não tem mesa, né? Porque a mesa fica lá fora. Mas de um tempo para cá, porque nós sempre comemos juntos. E quando ele está comendo, ninguém usa celular, nós estamos em comunhão. Nós estamos em koinonia. Eu quero olhar para minha esposa, eu quero olhar para meus filhos. No momento mais sagrado, que é o momento de alimentação. É o momento da gente estar ali entrelaçando a nossa comunhão. Esse negócio que o filho vai comer lá no quarto. Aqui, ó. Tem uma mesa para a gente se assentar à volta e estar em comunhão. São pequenos detalhes de uma família que vai descendo pelo ralo e muita gente não percebe. É melhor você ser taxado muitas vezes pelos filhos como o sargentão, a sargentona, mas sempre os filhos estão ali e não estão por obrigação. Tem princípio. Eles sabem se quebrar princípio. Tem filho que chega em ambientes, irmão, e o comportamento do filho revela que criação ele tem. Você sabia disso? Eu estava com o tio Daí aqui ontem, o tio Daí falou um negócio comigo que me marcou. Ele falou para mim assim: você conhece a pessoa pelo andar. Aquilo me marcou. Você conhece, é postura. Tem gente que chega para trabalhar no lugar e já escora. Você fala: isso aí não vai trabalhar, não. Já chegou escorando. É, irmão. A gente já chega, vai ter uma coisa para fazer, ele chega e começa a bater papo. Não vem trabalhar? Postura. E deixa eu te contar um negócio. Quando a gente não ensina isso aos nossos filhos, os outros estão vendo. Eu não tenho nada a ver com os outros, mas é vergonha para a gente. É vergonha para a gente. É quando o marido chega tudo amassado na igreja. É vergonha para a esposa. Mas que varou, hein? Varou tudo amassado. Quando chega a varoa maltratada na igreja, não, mas que varão, hein? Deus deu ele uma joia preciosa e ele não cuida. Quem está aí, diga glória. Vamos colocar sobre os pés.